Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 2 de outubro de 2024, a nossa aula é a de número 208 e o tema é perguntas escatológicas. Nós queremos, desde já, louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estarão conosco em mais esta transmissão, sempre online, através do Instagram CETADB, e no dia útil seguinte à transmissão ao vivo, online, nós também disponibilizamos a aula no nosso canal CETADB no YouTube. Então vamos lá, juntos, aprendermos e vermos o que nós temos aqui da parte de Deus, da parte de Deus para as nossas vidas. A irmã Rosane diz que não tem conseguido assistir, o tempo está corrido, A verdade é que o tempo está bastante corrido. Eu mesmo cheguei há pouco da escola para estar aqui no estúdio e a gente poder transmitir a aula aqui para os irmãos. Muita atividade, A gente mudou recentemente para um outro prédio, onde agora está funcionando a escola, e algumas coisas que precisavam ser ajustadas estão sendo ajustadas, e estar atendendo a necessidade do pessoal que vem para poder executar o trabalho ali na sede do CETADB. O fato é que temos nos envolvido com estas questões nestes últimos dias, mas tem sido um tempo também de bastante bênção e nós vamos prosseguindo firmemente. A paz do Senhor, pastor Ciro, tudo em ordem? Pastor, tudo em ordem. Tá boa a minha imagem aí, não? A imagem está boa. Porque a internet aqui andou dando uns problemas aqui na região. Uhum. Se tiver ruim, eu tento pelo outro. Não, aqui tá pelo sistema do próprio aparelho, Pelo que eu estou podendo perceber aqui, está tudo em ordem. Até quando eu chego perto aqui, muda o trem, mas está tudo certo. É benção. Pois bem, meu pastor, eu estava dizendo aqui aos irmãos, nós estamos já na nossa aula de número 208, hoje dia 2 de outubro, já, às vésperas de estarmos encerrando o ano. Outubro falta pouco, para encerrarmos o ano 2024, tem muita coisa para ser feito, pouco tempo para realizar, e quem está esperando, olhando para o tempo, pensando em semear, vai acabar ficando sem colheita, Porque o tempo urge, o tempo urge. Pois é isso aí, para nós uma satisfação. Eu estava vendo agora aqui, entrou uma mensagem aqui para mim no celular, eu fui observar, hoje o Flamengo está jogando com o Corinthians, então a gritaria vai ser grande aí. Pois é, tomara que fique 0-0, Mas mesmo com 0-0, os camaradas gritam, xinga, é complicado. Desse jeito. Maravilha. Já teve um grito aqui agora há pouco. Uhum. Mas vamos ver o pessoal está no pré-aquecimento, Vamos ver se ele se controla um pouco mais. Se controla um bocadinho. Tá joia então, meu pastor? É isso aí. Nós vamos então darmos início aqui à nossa pauta de hoje, lembrando a aula de número 208, e hoje, dia 2 de outubro, quarta-feira, o dia que o Senhor fez. Olha aí que benção. E apenas para registrar, esse final de semana eu vou estar aí em Caxias, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, vamos realizar uma formatura abençoada aí, para a glória de Deus. Mas vai ser um bate e volta. Eu faço a formatura no sábado à noite, Duque de Caxias. E domingo eu quero amanhecer votando aqui em Apucarana. Aqui nós vamos eleger meu sobrinho, por glória de Deus. Eu queria votar em São Paulo, mas meu título é aqui de Niterói, Então vou votar vai votar por aí mesmo. Mas maravilha. Desse jeito. Aqui a gente tem uma missão difícil, Mas vamos, se Deus quiser, vamos conseguir. Amém. Tá joia então, meu pastor. Vamos avançando aqui. Desde já, cada um dos nossos irmãos e irmãs sejam muito bem-vindos para esta aula, a de número 208. Vamos juntos aqui crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A correria foi tanto, rapaz, que eu estou vendo que eu não paro de suar. Só que a patroa não está aqui. A Eliane ficou lá na escola, porque ela está acompanhando o pessoal que está realizando um serviço lá, um trabalho, E alguém tinha que ficar lá, e aí eu estava lá até há pouco, ela foi para lá para que eu pudesse vir aqui para a live. Mas aí eu fiz da correria e não paro de suar, ainda que o ar-condicionado esteja ligado. Mas vamos lá. Primeira questão para hoje, meu pastor. No juízo final, pessoas serão absolvidas?
Maravilha. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de participar desta live de número 218. 8. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, professores, alunos do CETADB, que sempre nos prestigiam aqui às quartas-feiras, né? Quero agradecer ao pastor Hércules pela oportunidade, não é? E é um prazer para mim, desde os tempos pandêmicos, né? Estamos aqui juntos. E é interessante essa pandemia, a gente até comenta com os irmãos, né? Quando a gente faz uma viagem, conversa com os irmãos. E até com o meu médico, outro dia eu estava conversando numa consulta que eu fui fazer, que essa pandemia fez com que a gente perdesse também a noção do tempo, né? Porque às vezes eu me lembro de alguma coisa, parece que foi o ano passado, né? E já aconteceu lá em 2019, 2020. Então, é complicado. Mas, graças a Deus que nós temos aproveitado bem o tempo, não é mesmo? Com certeza. O tempo em que nós estivemos aí naquele período de lockdown, né? Não podíamos sair. Nós aproveitamos também o tempo para estudar mais, né? E nos dedicarmos. E foi aí que surgiram, né? As nossas lives e permaneceram até hoje, né? Maravilha. Bom, com respeito, então, à nossa pergunta, no juízo final, pessoas serão absolvidas, né? Muitos fazem essa pergunta. É uma pergunta, de certa maneira, recorrente, porque quando se fala de um julgamento, as pessoas sempre pensam que haverá duas sentenças, duas possibilidades de sentença para aqueles que estão sendo julgados. Então, poderá haver uma absolvição ou uma condenação. Mas, como na Bíblia os julgamentos escatológicos eles estão distribuídos dentro de períodos e são julgamentos específicos, o juízo final, o trono branco, ele não é um tipo de juízo que é para constatar se alguém será salvo ou será condenado. Todos que, na verdade, comparecerem diante do juízo no trono branco, na qualidade de réus, já estão condenados. Porque o próprio Senhor Jesus falou isso, né? Já está condenado. Quem lê João capítulo 3 com atenção, aliás, o Evangelho de João trata bem dessa questão. Não só no capítulo 3, no capítulo 5 também, Jesus deixou claro que o salvo, ele também está livre do juízo, está livre da condenação. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos repetido aqui que esse termo aí no grego, krisin, né? Que é o termo para juízo, que também tem sido traduzido para condenação, ou por condenação, esse termo no grego é um termo forense, ou seja, é um termo comum, assim, nos tempos bíblicos, era um termo comum no âmbito judiciário, no âmbito do direito. Ou seja, uma pessoa que não entra em juízo significa que ela, na verdade, não tem a possibilidade de comparecer diante do juízo na qualidade de ré. Então, a igreja, ela participa do trono branco, o juízo final, mas não como ré. A igreja vai estar com o Senhor vai estar julgando, o Senhor Jesus, claro, ele é o justo juiz, e ele mesmo disse que aquele que vencer se assentará com ele no seu trono. Então, nós vamos reinar com Cristo, vamos estar atuando, julgando também juntamente com ele, julgando não só no sentido de governar, porque julgar também tem esse sentido. A Bíblia fala do livro de Juízes, por exemplo, que, na verdade, eram líderes, esses juízes. Não eram juízes no sentido forense. Ainda que eles pudessem, eventualmente, até julgar algum caso do ponto de vista do direito, mas eles eram, sobretudo, líderes. Então, nós também seremos juízes, né? Nesse sentido, vamos julgar juntamente com o Senhor,
no sentido de governar, mas também no caso do trono branco e até no juízo dos anjos, né? A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. Então, no julgamento de Satanás e seus anjos, nós também participaremos do julgamento ativamente ali ao lado do Senhor. Agora, respondendo à pergunta, depois dessa contextualização aí a respeito dos julgamentos, no juízo final, é importante a gente observar o seguinte: quem participará desse julgamento? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então veja, ele há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Os vivos, portanto, no tempo desse julgamento, já terão sido julgados. É bom dizer, Jesus julga os vivos e os mortos, porque ele será o juiz em todos os julgamentos. Agora, o juízo final é o julgamento dos mortos. O mar dará os seus mortos, a Bíblia diz, né? O Hades dará os seus mortos, porque a Bíblia, quando fala que a morte dará os seus mortos e o inferno, ou Hades, dará os seus mortos, claro, é porque haverá ressurreição. Então, os corpos mortos, que são apresentados de maneira figurada, né? Há uma figuração de linguagem para falar dos corpos mortos, que é chamado de morte ali, em Apocalipse capítulo 20, e as almas, a parte imaterial, como elas, no caso dos ímpios, elas se encontram no Hades. Então diz ali que também a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Por quê? Porque, havendo a ressurreição dos ímpios, haverá, claro, o encontro da parte material, designada morte, ou seja, são os corpos mortos, com a parte imaterial, designada Hades. Então, é uma forma metonímica, né? Entre as figuras de linguagem tem a metonímia, que significa justamente isso, quando a gente toma o símbolo pela realidade, a causa pelo efeito, e assim por diante. Então, os vivos, no tempo do juízo final, eles já terão sido julgados. O juízo final é o julgamento dos mortos, termo que aparece em Apocalipse 20, 11 a 15, 4 vezes, porque o texto que fala do juízo final é justamente Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Todos os mortos, é bom que se diga, em pecado que ainda não tiverem sido julgados, estarão em pé, diz a Bíblia, diante do trono branco. Quem serão eles? Os que permanecerem mortos no arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que não morreram em Cristo permanecerão, seus corpos permanecerão na sepultura. Também os mortos da batalha do Armagedon, que ocorre no fim do período tribulacional, esses mortos vão também para o Hades, a parte imaterial, e a parte material continua na terra. Os que não ressuscitarem, antes do milênio, porque no milênio haverá morte. Então, aqueles que morrerem sem salvação, claro, eles não vão ressuscitar ali antes do milênio, porque eles só vão ressuscitar por ocasião do juízo final. E os pecadores contumazes que morrerem durante o milênio, né? Claro, eles também haverão de ser julgados, caso permaneçam vivos. Então, essa seria uma única exceção, já que o juízo final é, por definição, o juízo dos mortos. Então, não serão proferidas, agora para concluir, nesse último grande juízo, 2 sentenças, como ocorre, por exemplo, no julgamento das nações. Muita gente confunde o juízo final. Nós tivemos uma pergunta recentemente sobre o julgamento dos gentios, ou julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Está chegando bem aí, pastor? Está sim, tranquilo. Está ótimo. Então, Mateus 25, 31 a 46, a Bíblia menciona ali o julgamento das nações, que ocorre quando Jesus descer na terra
no fim do período tribulacional. Ali vai haver uma separação ali de ovelhas de bodes, né? Os israelitas, o remanescente israelitas são chamados ali de irmãos, né? Pequeninos irmãos, e o Senhor Jesus, que é o justo juiz, ele vai colocar à sua esquerda as nações bodes, por assim dizer, à esquerda, né? E à direita as ovelhas. As ovelhas ficam à direita, né? Veja que isso é Os bodes para a esquerda. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Muito bem. Mas esse não é o juízo final, é o julgamento das nações. Inclusive é interessante, nós até falamos sobre isso recentemente aqui também. Estão gritando já por aí. A questão é, os pós-tribulacionistas, eles dizem que o arrebatamento e a descida de Jesus à terra acontecem ao mesmo tempo. Mas veja que quando Jesus descer à terra, vai haver uma separação dos bodes das ovelhas. Dos bodes das ovelhas. Então, se essa separação tem a ver com o arrebatamento, como eles dizem, então significa que todos aqueles que são ovelhas, eles serão glorificados, porque já seria o arrebatamento. E os ímpios, eles já vão ser lançados no lago de fogo. Agora, a pergunta que fica é, se a igreja estará glorificada e os ímpios já vão direto para o lago de fogo, considerando que eles confundem também o julgamento das nações com o juízo final, quem que vai, na verdade, povoar a terra durante o milênio? Porque haverá 1000 anos de milênio. E a Bíblia diz que haverá morte no milênio. A igreja glorificada não pode morrer. Né? Se a igreja já vai estar glorificada e ela ingressa no milênio, e a Bíblia é clara ao dizer em Isaías capítulo 65 que haverá morte, haverá vários outros pormenores que a Bíblia menciona ali no milênio que dizem respeito à vida terrena. Então haverá vida do ponto de vista... Começou a gritaria. Deve ter saído algum gol aí. O bom quando tem esse jogo aí, pastor, é que a cidade fica mais segura, né? A pessoa que quiser, quem quiser ir ao... Aí, tá vendo? Olha o barulho. Quem quiser ir ao supermercado, quem quiser fazer compra, segurança tranquila total. A cidade. Caminhada tá parada, na rua, né? Segurança total, porque o pessoal mais perigoso está assistindo o jogo, né? A brincadeira, hein? Bom, então, veja bem. Concluindo, então... Tá ouvindo os rojões aí, né? Estou ouvindo. Ouvindo. Então, para resumir, haverá uma única condenação para os ímpios, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Alguns dizem que os salvos também hão de ser julgados, mas como nós falamos, isto contraria o que está lá em João 5:24, né? Que aquele que crê em Cristo já está salvo, já passou da morte para a vida e não entrará em juízo. Ao contrário do ímpio, que Jesus falou, já está condenado, né? Então, Jesus até falou, já tem quem o condene. São as próprias palavras que eu vos digo. Então, aquele que... E outra coisa, tem outra passagem que diz, a ira do Senhor sobre ele permanece, né? Quem crê em mim, disse Jesus, quem crê no Filho tem a vida, disse João também, quem não tem o Filho não tem a vida. E Jesus acrescentou lá em João 3 que a ira sobre ele permanece. Então, claro, quem comparecer diante do juízo final na qualidade de réu, é evidente que essa pessoa já estará condenada. Maravilha. Aí o Eliseu Ribeiro, anteriormente já deu uma saudação, receba o nosso abraço aí, irmão Eliseu, né? Deus abençoe grandemente também. Nós tivemos aqui agora mesmo, vou voltar aqui, ó, Davi lá de Colatina, no Espírito Santo, Deus abençoe grandemente. Pastor Adalto, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. A irmã Rosane
A irmã Rosane deve estar ouvindo os rojões aí também, né, irmã Rosane? Ela deve estar torcendo pelo Flamengo, não sei não. Não, a irmã Rosane é Ai, fluminense. Fluminense, oh meu Deus do céu. É, Tá a irmã certo. Rosane, o Pedro, né, que é o filhão dela, e o Yuri, que é o esposo, parece que eles são tudo fluminense, viu? Rapaz, nem tudo nesse mundo é perfeito, né? Pois é. Os justos florescem com o Palmeiras, né, pastor? Palmeiras, tá certo. Eu não vou nem falar nada porque o meu é de segunda. Eli, eu anotei aqui, o meu negócio é de segunda, então deixa quieto. O senhor sabe que teve um irmão que veio morar aqui em Niterói? É um irmão que já até partiu para o Senhor, né? Já está na glória. Mas ele veio aqui pela primeira vez e foi a um culto. Aí uma irmã chegou para ele e falou assim: o irmão é novo por aqui, nunca viu o irmão é fluminense, né? E aí ele pensou assim, falou: não, irmão, eu sou palmeirense, né? É que ele não pegou a ideia do Fluminense, né? Você sabe que o Fluminense é aquele que não é da capital, né? Uhum. Que o da capital é carioca. É carioca. O que nasce no estado é Fluminense. E aí ele entendeu que era outra coisa. Do lado futebolístico da coisa. Pois é. Maravilha. Olha só, o pastor Rony Reis, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Eli Vieira, eu tomei nota aqui da sua questão, para que possa ser respondida numa live vindoura, né, numa das nossas próximas aulas. Estaremos respondendo a sua questão aí a respeito de Apocalipse, capítulo 20. Olha aí, ó, o Eliseu é responsável pelo núcleo do CETASB lá, logo ali, Rolim de Moura, né? Logo ali em Rondônia. Olha aí. Olha lá, pior que não, Yuri é flamenguista e a irmã Rosane entregando o esposo, né? Entregou o irmão Yuri. Então a casa tá barulhenta hoje, hein? Desse jeito. Irmão, pastor Francisco, pastor Paulo Oliveira de Calcaia, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos avançar aqui, meu pastor. A questão agora é sobre pré-milenarismo histórico e dispensacionalista. A questão que o irmão levanta aqui para nós é justamente essa. Explica o pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Então, do ponto de vista desse estudo do milênio, não é? Vou tentar aqui sintetizar, porque, na verdade, existem 4 escolas, né? 4 escolas. E eu vou citar aqui rapidamente na ordem histórica. A primeira escola sobre o milênio, que era chamada, então, nos primeiros séculos, de escola quiliasta, porque vem do grego, né? Kiliai, que é mil. Kiliai, né? Tanto que a gente tem quilo, kilobyte, né? Quilograma, tudo tem a ver com 1000, né? Então, a escola quiliasta foi a escola milenarista, porque os primeiros cristãos, eles criam no milênio literal. Naquela época não tinha esse negócio de espiritualizar o milênio, nos primeiros séculos. Então, dessa escola deriva o que é chamado hoje de pré-milenismo histórico. Aqueles que se dizem pré-milenismo histórico é porque eles creem que Jesus vem antes do milênio e o milênio é literal. Só que eles geralmente pensam diferente de nós porque eles são pós-tribulacionistas. Então eles creem que a igreja passa pelo período tribulacional e depois experimenta o milênio. Claro que há variações aí também, no que tange a natureza da tribulação. Uns acreditam que a igreja já está passando pela tribulação, outros acreditam que haverá um período de 7 anos propriamente, mas os pré-milenistas históricos, eles são chamados de históricos, porque eles acreditam que a igreja também era pós-tribulacionista. Isso aí é infundado, né? Que a igreja era milenarista, isso sim, porque havia escola quiliasta. Agora, que a igreja era pós-tribulacionista, aí já é um acréscimo. Porque quando nós estudamos ali sobre a teologia que havia nos primeiros séculos, sobretudo no período da patrística, nós vemos que não dá para você fechar questão e dizer, não, a igreja era pós-tribulacionista, porque não houve naquela época uma sistematização desse ponto
de vista tribulacional. Essa sistematização do tribulacionismo, ela é tardia. Ela, na verdade, surge, todas as escolas tribulacionistas são novas. Todas elas surgem depois da Revolução Francesa. Isso do ponto de vista histórico. Então, é algo bem recente. Então, quando alguém falar para você, você crê no pré-tribulacionismo, é uma escola muito nova. Pois é, não só o pré-tribulacionismo, o pós e o meso também. E as outras escolas são mais recentes ainda. Querer dizer que os pré-milenistas, os chamados milenaristas, né, ou os quiliastas, eles eram pós-tribulacionistas, é um exagero sem tamanho, porque você vai encontrar na própria Didaquê, né, a Didaquê, que é um texto do 2º século, a Didaquê você vai encontrar o quê? Você vai encontrar tanto a defesa para a iminência, que hoje é um conceito claramente pré-tribulacionista, né? Como você vai encontrar algum elemento ali que solto pode levar a uma concepção de que o pós-tribulacionismo era defendido. Você vai encontrar alguns pais da igreja com essa posição tendendo, vamos dizer assim, ou pendendo, né, para o pós-tribulacionismo, como você vai encontrar alguns teólogos também pendendo para o pré-tribulacionismo. Porque o que havia, na verdade, naquela época, em que a escatologia, do ponto de vista da sistematização, era muito incipiente, porque das doutrinas, a escatologia é a mais tardia quanto à sistematização. Então, nos primeiros séculos, havia, claro, a crença na vinda do Senhor, o arrebatamento, mas não tinha ainda uma clareza para eles. Eles não tinham uma clareza disso tudo, como seria, como se daria. Então, tanto que alguns teólogos falam que o pré ou o milenarismo histórico, né, que havia naquele primeiro século, ele era, na verdade, intratribulacionista. Eles acreditavam que estavam enfrentando tribulações, não necessariamente que eles já estavam passando pelo período de 7 anos. Porque essa questão do período de 7 anos também é algo tardio, é algo que foi sendo, na medida que se estudava a palavra de Deus ao longo dos séculos, se compreendeu que aquela 70ª semana de Daniel é o período tribulacional, porque isso combina perfeitamente com as duas metades desses 7 anos que estão em Apocalipse. Porque em Apocalipse você encontra tanto os 3 anos e meio, que é a primeira metade, em que as duas testemunhas vão profetizar, como a segunda metade, dentro do qual as duas testemunhas serão mortas, e é quando o anticristo, claro, ele persegue os santos. Então, para resumir, o pré-milenismo chamado histórico, ele crê no milênio literal, mas ele é pós-tribulacionista. O pós-tribulacionismo é tardio. O pré-milenismo realmente é histórico. O pré-milenismo é histórico, mas outros elementos agregados a essa posição não são históricos, quer dizer, são históricos porque surgiram ali depois da Revolução Francesa, mas não é histórico que você pode retroceder lá, ou seja, algo que remonta lá aos primeiros séculos, né? Então você tem o pré-milenismo histórico, depois surgiu outra escola que é o amilenismo, ou amilenarismo. Por quê? Porque o amilenismo, ele começou a surgir por causa da escola de interpretação que surgiu na cidade egípcia de Alexandria. O pré-milenismo histórico, ele, claro, ele existia no primeiro século, nos 4 primeiros séculos, e foi abraçado pelos irmãos e pela escola de interpretação que estava em Antioquia da Síria, que ali se desenvolveu a interpretação literal da Bíblia, que nós prezamos. Agora, ao mesmo tempo, em Alexandria, por causa de teólogos como Filo, né? Filo de Alexandria, Orígenes, Clemente de Alexandria, todos esses teólogos, eles partiram para uma alegorização do texto sagrado.
a bel prazer. Eles achavam que o sentido que estava à vista, à mostra, não era o sentido mais importante. Agostinho, por exemplo, que abraçou essas ideias também de Alexandria, Agostinho, ele dizia que havia 4 sentidos num texto, e o menos importante era o sentido literal. Então ele começou a alegorizar o texto, a bel prazer, alegorizar, e isso aí acabou influenciando muito a igreja a partir do 4º século, e isso acabou, claro, influenciando a igreja católica romana, que durante a Idade Média e até hoje, a igreja romana, até hoje ela é milenista. Até hoje a igreja católica defende que não haverá um milênio literal. E não somente nesse campo escatológico, a igreja católica até hoje alegoriza, por exemplo, Gênesis, lá a questão de Adão e Eva. Eles alegorizam a bel prazer a Bíblia. E a igreja reformada, a igreja da reforma, a chamada igreja protestante, se bem que nós também somos protestantes, porque nós também prezamos os lemas da reforma, né? Sola Scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria. Nós prezamos a reforma protestante nesse sentido, mas aqueles que são chamados de reformados propriamente, eles também abraçaram essa escola de maneira geral, não vou generalizar, tem também calvinistas que são pré-tribulacionistas, mas de maneira geral, os nossos irmãos reformados ou calvinistas, né? Reformado hoje em dia é sinônimo de calvinista, mas nós também prezamos a herança da reforma, né? Mas nós não nos autodenominamos reformados para não confundir com os calvinistas. Mas os nossos irmãos calvinistas, de maneira geral, eles abraçaram o amilenismo. O amilenismo ele alegoriza o Apocalipse, de maneira geral, e, por consequência, alegoriza o próprio milênio. Então, o milênio, ele é, na verdade, para os nossos irmãos calvinistas, de maneira geral, é um milênio figurado. Não é 1000 anos, de fato. Então, resumindo, pré-milenismo histórico defende o milênio literal, mas é pós-tribulacionista. O amilenismo, como alegoriza o texto sagrado, de maneira geral, o Apocalipse sobretudo, porque os reformadores também mantiveram isso. Lutero, Calvino, eles se voltaram contra outros problemas, outras doutrinas do catolicismo, mas essa questão da interpretação, a maneira de interpretar, o método, né, alegórico foi mantido. Depois surge também, no período do iluminismo, surge o pós-milenismo, que não tem muita diferença do amilenismo, porque também alegoriza o milênio. Uma diferença, talvez, é porque o pós-milenismo ele pende mais para a questão do positivismo e do progresso, não é? Que não vai haver um progresso da humanidade na medida que o evangelho for sendo pregado, o milênio chegará, porque a humanidade vai avançar. Então, mas hoje em dia o amilenismo acabou, de certa maneira, absorvendo aí muitos irmãos que, cooptando, né? Muitos irmãos que defendiam o pós-milenismo. E aí a última escola que surge por último, mas é uma sistematização que eu considero mais aperfeiçoada, que é justamente o pré-milenismo dispensacionalista. Qual é a diferença, grosso modo, para a gente não precisar aqui citar vários detalhes históricos também? A diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista é que o pré-milenismo histórico é pós-tribulacionista e o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista. Pré e pré. Então, nós somos pré e pré. Nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Nós cremos que Jesus vem antes do período tribulacional de 7 anos
e antes do milênio. Agora, por que é dispensacionalista? Porque o dispensacionalismo é, a rigor, um método de interpretar a Bíblia que tem 3 pilares. Olha eu fazendo aqui, não é de propósito, acabei fazendo... Tá fazendo fiz o o M? M aqui agora, né? Fez o Acabei M. fazendo o M aqui. Mas são 3 pilares, né? Acabei fazendo o M aqui. Eu não faço o M, não, mas se eu votasse em São Paulo, eu votaria no Pablo. Eu também. Adito. Eu também. Com certeza eu faria o M. Agora, veja bem. O tripé. O tripé. Voltando para o nosso M aqui, que é o tripé, então nós temos 3 tripés, né? Ou melhor, 3 tripés. Nós temos três tentáculos, né? Nesse tripé do dispensacionalismo, que é, primeiro, a interpretação literal da Bíblia, literal barra retórica, né? Porque o texto se impõe pelo contexto, o seu sentido, consistente, de Gênesis a Apocalipse. Porque os irmãos que são amilenistas, por exemplo, eles dizem que usam também o mesmo método. O método histórico-gramatical, eles prezam o texto que a Bíblia interpreta a si mesma, como dizia Agostinho e tal. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que quando eles chegam em Apocalipse, eles falam, não, mas Apocalipse é um livro altamente simbólico e tal. E aí eles utilizam, na verdade, uma outra forma de interpretar Apocalipse. Então, o método deles não é consistente. Então, um dos tentáculos desse tripé do pré-tribulacionismo dispensacionalista, né? Do dispensacionalismo normativo, mais precisamente, é justamente a interpretação literal consistente. O segundo tentáculo é a revelação progressiva, tendo como fator unificador a glória de Deus. Então você vê na Bíblia uma revelação progressiva. Deus se revelando progressivamente, mas fazendo tudo para a sua glória. Fazendo tudo para a sua glória. E o terceiro tentáculo, que esse que é o mais importante aqui para a nossa abordagem, é a separação radical entre Israel e a igreja. Então Deus escolheu um povo, os israelitas, Israel, fez uma aliança com Abraão, uma aliança que é perpétua, aliança abraâmica que ele fez com Abraão e também com Isaac, com Jacó, e depois fez outras subalianças, né? Com Davi, a aliança davídica, que é uma subaliança, a própria aliança mosaica também, que não chega a ser uma subaliança abraâmica, mas ela está ligada também, porque a aliança abraâmica ela é incondicional, a mosaica ela é condicional, mas não deixa de estar relacionado com Israel. Então, onde eu quero chegar com isso? Deus estabeleceu um plano com Israel e a aliança que Deus fez com Israel, ela não foi quebrada, porque ela é incondicional. Então, o que Deus prometeu para Abraão, quanto à terra, quanto à descendência e quanto à bênção propriamente dita, isso vai ser cumprido no milênio. Deus não suspendeu isso. E a igreja, ela está também vivendo aí nesse período que é chamado de um período parentético, a era da igreja. Então, nós separamos. Os irmãos amilenistas dizem, não, nós somos o Israel de Deus. A igreja substituiu Israel. Não, a igreja não substituiu Israel coisa nenhuma. A igreja, ela está usufruindo de bênçãos também, que começaram com Israel e chegou até nós, no plano espiritual, sobretudo. Agora, o que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir. Então, por conta dessa separação entre Israel e a igreja, por exemplo, aquela profecia que Deus fez, Deus deu a interpretação, né, para Daniel, por meio do anjo Gabriel, Daniel 9, 24 a 27, ali Gabriel disse para Daniel o quê? Estas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. O povo de Daniel é o povo judeu. A santa cidade é Jerusalém. Então, como o dispensacionalismo ele faz essa separação, e a última semana, portanto, a 70ª semana, que é
os 7 anos do período tribulacional estão determinados para Israel, então, evidentemente, nessa divisão aí nós, como dispensacionalistas, nós também, entre outros argumentos, nós entendemos que o pré-tribulacionismo é a posição que melhor honra as Escrituras, né? Porque a igreja tem várias outras passagens que mostram que a igreja não passará pelo período tribulacional. A gente já explicou isso aqui em outra ocasião. Mas então, grosso modo, respondendo entre as duas escolas, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, o histórico, que é a primeira escola milenarista, é pós-tribulacionista. Mas não porque era lá naquela época, é porque hoje os que se dizem pré-milenistas históricos dizem que a igreja era, na verdade, né, pós-tribulacionista. Então, eles adotam essa ideia. Mas não é bem assim, porque o pós-tribulacionismo é uma sistematização tardia, recente, posterior à Revolução Francesa. E nós, que somos pré-milenistas dispensacionalistas, nós o somos porque, além de crermos no milênio literal, claro, que vai acontecer, claro, depois da descida de Jesus à Terra, nós também somos pré-tribulacionistas, porque cremos que Jesus vem antes para arrebatar a sua igreja e levá-la para o céu, onde nós vamos, claro, participar, já galardoados, das bodas do Cordeiro. Maravilha, irmã Rosane, deixa o Pedro dormir. Ela mandou mensagem aqui que o Pedro vai dormir, mandou um abraço. Tchau, Ô, Deus Pedro, abençoe. Bons sonhos. Agora o Niel fez uma definição interessante ali. Sou pré do pé roxo com veia preta por cima. Rapaz, tá certo então. Veia preta por cima. Isso aí já está virando um problema de cardiovascular, né? Ou vascular tão somente. Pois Superar isso aí, tirar essa veia preta por cima aí. Mas tá ótimo, é isso aí. O negócio é ser mais bíblico possível. E o pré-tribulacionismo nos garante isso. É o que nós temos estudado aqui ao longo de todos esses anos e replicado. Inclusive, deixei aqui para vocês fixado, né? O nosso site está fixado no comentário aí, cetadb.com.br, porque se você se interessar em aperfeiçoar-se nesta questão que é a escatologia bíblica, tire um print da tela aí agora que vai ficar jóia. Está fixado o nosso site no comentário. E aqui tem o nosso telefone fixo, tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail, para você poder adquirir o curso Perguntas Escatológicas. Está aqui material que foi elaborado pelo pastor Ciro Zibordi. Veja aqui, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. No formato de perguntas e respostas, deixa eu abrir aqui, no formato de perguntas e respostas, o plano escatológico é apresentado neste livro aqui, o curso de Perguntas Escatológicas. Então, se você o milênio está na última. O milênio está no último capítulo aí, né? O último capítulo do módulo, isso aí. Então, se você se interessa pelo curso, tire um print da tela, depois você vai nos chamar e nós vamos te dar orientação de como você pode adquirir este material aqui. Não é? É um livro e ainda tem 50 aulas, não é, que foram gravadas ao longo desses anos, desde 20 de março de 2020, quando começou a pandemia, e nós começamos a fazer estas aulas aqui, através das lives. Os irmãos terão essa oportunidade abençoadora aí, Eu realizei este curso há uns 2 anos atrás. Muito bom, Eliseu, com certeza. O Eliseu, que é lá de Rolim de Moura, em Rondônia. Glória a Deus. Vamos avançar aqui então, meu pastor. Olha só, a questão que nós temos seguinte aqui, para a nossa aula de hoje, é exatamente essa. Podemos dizer que os 144 mil são esse remanescente que Cristo irá guardar da destruição do dragão? Olha, eu penso que não, porque claro que 144 mil é muita gente, mas multidão inumerável, né, de salvos durante o período tribulacional entre judeus e gentios. E no caso dos 144 mil, é até difícil, né, a gente
a gente imaginar algo assim, mas eu não tenho permissão para alegorizar o que na Bíblia aparece como literal. Se nós lermos Apocalipse 14, 1 a 5, nós vemos que os 144 mil serão 144 mil judeus, ou hebreus, né, israelitas, de 12 mil de cada tribo. E uma coisa interessante, um detalhe que às vezes a gente não cita: serão 144 mil homens. Homens do sexo masculino, porque a Bíblia diz que eles vão ser castos, vão ser virgens, e não vão conhecer o amor das mulheres. Então o texto é claro, não é, isso aí não é figuração de linguagem. Claro que muita gente pende para esse lado. Não, isso aí está falando da parte espiritual. Não, eu não vejo no texto essa possibilidade. Eu respeito quem pensa dessa maneira. Aliás, a maioria dos pré-tribulacionistas que eu leio espiritualiza essa parte. Mas eu não vejo essa possibilidade. Eu penso que ali, como eles vão estar cumprindo uma missão especial, né? Porque eles vão ter sido selados. Eles terão sido selados, como Paulo, né? Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala lá que aquele que é casado cuida das coisas de casado e tal, e ele mesmo, como ele estava cumprindo um chamado especial, Paulo, você não vê Paulo, não estou dizendo que Paulo era contra o casamento, a Bíblia não é contra o casamento, pelo contrário, a Bíblia também não apoia a vida celibatária de maneira geral. Mas aí nós temos que considerar que é um caso excepcional. Então, esses 144 mil, eu não quero me alongar nessa questão, que ela é polêmica também, mas onde eu quero chegar com isso? Esses 144 mil serão 144 pregadores, homens com uma missão especial, que não são, na verdade, o remanescente propriamente dito, porque o remanescente ele vai ser formado por homens e mulheres, judeus, que é um grupo reduzido em relação à população total dos israelitas, mas é um grupo grande também, não é um grupo pequeno, é o grupo que vai iniciar o milênio. Então, inclusive, esse remanescente, que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, são pessoas que vão sobreviver ao período tribulacional para poderem ingressar no milênio como povos naturais. Quanto aos 144 mil, eu acredito que eles serão mártires. Eles vão morrer dentro do período tribulacional. Porque lá em Apocalipse 14, eles aparecem no Monte Sião com o Cordeiro. O Monte Sião ali claramente é uma referência ao céu. Ali sim é figuração de linguagem, porque fala do trono de Deus, onde está o Cordeiro e tal. Então, Monte Sião ali, alguns teólogos tentam dizer que é na Terra, mas não tem como, por causa dos outros elementos. Se apenas houvesse esse elemento, Monte Sião, aí sim, se poderia dizer que é o Monte Sião literal. Mas diz que eles vão estar com o Cordeiro, lá diante do trono de Deus, do Cordeiro, no Monte Sião. Então, pressupõe-se que eles terão morrido e vão estar já na presença do Senhor, porque eles vão, talvez, o texto não diz, mas de maneira análoga ao que acontecerá com as duas testemunhas, eles poderão morrer e ressuscitar dentro do próprio período. Essa é uma possibilidade, né? Então, eu não penso que eles seriam o remanescente, porque eu acredito que o remanescente vai ser um número maior de pessoas, o remanescente israelita, mais do que 144 mil, e pessoas que vão sobreviver ao período, enquanto que os 144 mil, muito possivelmente, vão morrer dentro do período como mártires, porque eles aparecem também com harpas e cantando, né? E essas características são características dos mártires de maneira geral. Você vê isso no capítulo 15 de Apocalipse. Os mártires, de maneira geral, aparecem com harpas, né? Como se ali juntamente com os 24 anciãos, né? Que representam a igreja glorificada, a igreja do arrebatamento, e assim por diante. Então, pastor Hercos, para eu não me alongar muito, né? Que as horas passam depressa,
eu penso que os 144 mil, eles não são o remanescente. Eles são um grupo importante, israelitas selados dentro do período tribulacional, mas o remanescente é o grupo que, na verdade, vai sobreviver ao período e que terão sido, boa parte deles, possivelmente, evangelizada por esse grupo dos 144 mil. Né? Mas é um grupo maior de israelitas que vai sobreviver até o fim do período tribulacional. Maravilha, pastor Simval, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Deus continue abençoando o irmão grandemente. Veja aí, as oportunidades em Deus de nós podermos aprender mais da sua palavra. Agora nós temos aqui 3 termos diferentes que fazem alusão ao Apocalipse, né? Aí a pergunta que o aluno nos enviou é: qual é a diferença entre apoliptismo, apocalíptico, desculpe, e apocalipse? Eu creio que ele quis dizer apocaliptismo, né? Isso. Apocaliptismo, apocalíptico e apocalipse. Né? Bom, apocaliptismo foi um movimento que surgiu e que existiu entre os 2 séculos antes de Cristo e os 2 séculos depois de Cristo, ou seja, um período de 400 anos. Então, 2 séculos antes de Cristo, 2 séculos depois de Cristo, surgiram profetas e surgiu muita literatura conhecida como apocalíptica. Então, era um tipo de literatura do gênero apocalíptico que era identificada com as seguintes características: visões, anjos falando e anunciando o fim está chegando, e o mundo vindouro, a eternidade está chegando e tal. Então, era um tipo de profecia e de literatura que surgiu desse gênero, chamado gênero apocalíptico, que não é um gênero, a rigor ou necessariamente, inspirado por Deus. Na Bíblia você tem alguns livros do Antigo Testamento que são apocalípticos. O próprio livro de Daniel, o livro de Ezequiel, que é o pioneiro, vamos dizer assim, nesse campo do apocaliptismo. Só que esses livros, eles têm o selo da inspiração divina. E surgiram muitos livros nesse período, 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, que eram livros apócrifos. O livro de Enoque, por exemplo, e Apocalipse de Pedro, e etc. Vários livros que foram surgindo assim, que eram muitos também chamados pseudepígrafos, né? Que eram, por exemplo, Enoque. Enoque viveu lá no tempo, lá nos primeiros anos, né? Antes de Cristo. E essa literatura que surge aí nesse período que eu falei, claro que o nome Enoque é uma referência ao Enoque da Bíblia, mas é um livro mais tardio. E que não tem o selo da inspiração divina. Então, isso tem a ver com apocaliptismo. Apocaliptismo é esse movimento aí que está restrito, essa literatura que surge e que tem vários autores que surgiram nessa época, e daí vem o adjetivo apocalíptico, né? Então, você entendendo apocaliptismo, fica fácil você entender o que é apocalíptico. Apocalíptico é um adjetivo para esse período do apocaliptismo. Então, a literatura apocalíptica, o gênero apocalíptico. Então, apocalíptico na verdade, um adjetivo, não necessariamente ligado ao livro de Apocalipse. Claro que quando nós falamos do livro de Apocalipse, a gente fala, olha, as bestas apocalípticas, por exemplo, e tal. Claro, aí você quer se referir ao livro de Apocalipse. Mas, a rigor, quando você fala de apocalíptico, você está se referindo a esse período que eu mencionei. 200 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo, esse período de 400 anos, esse tipo de literatura que surgiu aí. E esses livros que eu mencionei, livro de Enoque, Apocalipse de Baruque, Salmos de Salomão, Apocalipse de Pedro, essas coisas que foram surgindo e eram livros apócrifos.
que não podem ser confundidos com os livros apocalípticos da Bíblia. Na Bíblia você tem livros apocalípticos, no Antigo Testamento e no Novo. No Novo, na verdade, você tem o livro de Apocalipse, mas você tem também Mateus 24 e 25, o sermão profético de Jesus, é considerado também gênero apocalíptico. Só que tem um detalhe, aí para explicar os três termos. Então, apocaliptismo diz respeito ao movimento que surgiu entre os 2 séculos antes de Cristo e os 2 séculos depois de Cristo, um período de 400 anos. Não é bem o período intertestamentário, não é? O período intertestamentário é 400 anos antes de Cristo. Agora, o período aí do apocaliptismo é 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. Então, é um período que abrange parte do período veterotestamentário e parte do período neotestamentário. Então, o apocaliptismo, a literatura apocalíptica. Então, apocalíptico já dá para entender também que é um adjetivo ligado a esse movimento apocalíptico, a literatura apocalíptica. Agora, com o termo apocalipse, a gente tem que ter um cuidado maior, porque o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, não é meramente gênero apocalíptico. Apesar do nome Apocalipse, que significa revelação no grego, tirar o véu, né? Revelar, revelação, o termo Apocalipse, no livro de Apocalipse, não pode ser confundido com esse apocaliptismo. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele é, ao mesmo tempo, ele tem um gênero tríplice. Olha aí de novo, ó, né? Ele tem um... Faz o M. Ele tem um gênero tríplice, né? Ele é apocalíptico, mas ele é também profético e ele é também epistolar. O livro de Apocalipse, ele é ao mesmo tempo... Se você fosse classificar o livro de Apocalipse, o gênero seria apocalíptico, profético, epistolar. Ele é apocalíptico, porque ele tem características do apocaliptismo, aquela questão de anjos mensageiros de Deus anunciando o fim e visões e etc. Como você vê no livro de Apocalipse, caiu Babilônia e o fim está chegando, e o anjo apresentando o evangelho eterno. Tudo isso aí é característica do apocaliptismo. Só que o livro de Apocalipse não tem só isso. Ele é profético. Ou seja, se é profético, é algo que realmente vai se cumprir, ter o selo da inspiração divina. E também é epistolar, porque você vê que o livro de Apocalipse, ele é, na verdade, construído de uma maneira epistolar. Ele tem um prólogo. Você pode ver, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 8, é um prólogo. E depois ele tem um epílogo também. Então ele tem prólogo e tem epílogo, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, 6 a 21. É o epílogo de Apocalipse. E dentro do próprio livro de Apocalipse, você tem 7 mini epístolas, que são aquelas famosas 7 cartas às igrejas, né, do Apocalipse. Eu achei engraçado, até outro dia eu estava assistindo um debate, né? Interessante como as eleições de São Paulo parece que é uma eleição nacional, né? A parte, é um negócio totalmente à parte, né? Aí os candidatos estavam disputando lá, porque citou um versículo da Bíblia lá, e o outro falou assim, já que você conhece a Bíblia mesmo, eu queria que você me citasse 2 igrejas do Apocalipse, e o nome dos filhos de José e tal, e foi engraçado aquilo. Mas as igrejas de Apocalipse, elas são famosas, né? Então, veja, são cartas. Então, é uma parte epistolar, de epístola, né? Dentro de Apocalipse. Então, a diferença é essa. Apocaliptismo fala daquele período do apocaliptismo, da literatura que surgiu naquele período. Apocalíptico é o adjetivo ligado a esse período e à literatura apocalíptica propriamente dita. E o livro de Apocalipse, ele é um livro da Bíblia que é, ao mesmo tempo, apocalíptico, profético e epistolar. Maravilha, meu pastor. Está esclarecida essa questão e nós vamos ficar por aqui. Para a nossa próxima aula, que será na quarta-feira que vem, ficaram essas 2 questões, além das que nós vamos estar acrescentando. O tribunal de Cristo ocorrerá nas nuvens ou já vai ocorrer no céu?
é uma delas. A outra é: somente os israelitas vão permanecer no milênio? Veja aí, não é? Já fica aqui a dica para as próximas questões que nós vamos estar estudando na próxima semana, na aula que vai acontecer no dia 9 de outubro. Maravilha! É isso aí, pastor Simval. Em São Paulo a gente faz o M, viu? É isso aí. Aqui no Paraná, de onde eu sou, na cidade de Apucarana, aqui a gente não faz M, não. Aqui o negócio é 15. 15 para prefeito e 15, 2, 3 para vereador. O pastor Ciro, que é paulista, né, lá em Niterói, lá tem outra linha, daí eu já não sei, não vou me meter nesse negócio. Aleluia! Aqui nós estamos apoiando. Aqui nós estamos apoiando 22. 22, maravilha. Aqui na Apucarana é 15 para prefeito e 15, 2, 3 para vereador. Danilo Ascioli para vereador e o Rodrigo Recife, que apesar de ter Recife no seu nome de campanha, é um apucaranense de coração. Ele veio de Pernambuco, não é? Para estar aqui no Paraná, na cidade de Apucarana, e já se estabeleceu aqui e ganhando certamente vai fazer um grande trabalho aqui, porque é capaz para isso. Mas o nosso negócio aqui não é campanha política, né? Niterói está precisando dar uma guinada à direita, né? Amém. Para ver se dá uma equilibrada nas coisas, porque tá complicado. Maravilha. Irmão Michael, veja bem, eu vou colocar para ti aqui o meu WhatsApp. Acabei de colocar aí para ti. Ó. Tira um print aí e me chama no WhatsApp, porque às vezes eu entro ali no direct, mando mensagem e o pessoal não me responde, né? Se você me chamar no WhatsApp, eu vou passar para ti as informações a respeito do CETADV, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Trabalhamos com curso livre de teologia de nível básico, médio, avançado, bacharelado livre em teologia e curso para formação e capacitação ministerial. São diversos cursos, 7 modalidades de cursos diferentes que nós ofertamos através do CETADV. Se você quiser acessar, tem o nosso site fixado aí nos comentários também, você pode acessar. No nosso site tem um linkzinho do WhatsApp, que se você clicar no link do WhatsApp, aí você vai falar com o pessoal da secretaria, que só vai te responder amanhã cedo. Se você chamar no contato que eu acabei de deixar aqui para ti, nos comentários eu respondo para ti ainda hoje. É assim que funciona com a gente aqui. Não tem tempo ruim não, meu irmão. Aqui é de noite, de madrugada. Enquanto a gente está acordado, a gente está respondendo os nossos irmãos. Pastor Ciro, as suas considerações finais, uma vez que em São Paulo nós vamos fazer o M, o resto é resto. Bora lá. Amém. É isso aí, pastor Arcos. Deus abençoe. Prazer participar de mais essa live e que todos os nossos irmãos sejam felizes também nesse fim de semana. Vamos ter essas eleições, né? E nós esperamos que nós possamos votar bem, com consciência, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus nos ajude para que nós possamos, também de maneira geral, nos alinhar com aquilo que é correto, com aquilo que é direito, e não com o que está acontecendo ultimamente, aí, infelizmente, né? Do ponto de vista aí, também da política externa, aí, a gente tem visto, infelizmente, um alinhamento perigosíssimo, né? E que Deus nos ajude para que nós não nos afundemos nisso e que possamos sair desse buraco aí, né? Com certeza. Do ponto de vista dessas relações internacionais, né? Com certeza. Mas que Deus abençoe a todos. Até porque quem acompanha bem esse cenário já está percebendo que os investimentos externos no Brasil não só diminuíram, como muitos investidores estão tirando os seus investimentos daqui, porque, infelizmente, o nosso país está caminhando por uma insegurança jurídica. Eu não sei se tem retorno, mas é isso. Se continuar assim, a gente vai sofrer muitas sanções, né? Muitas. Sem dúvida. E outra coisa, se Deus o livre, ocorre uma guerra, uma terceira guerra mundial, que não é difícil de acontecer pelo que está acontecendo na atualidade. Com certeza. O Brasil hoje está alinhado com quem? Né? Com a esquerda. Por lá que vai ficar os bodes. Ai, meu Deus. É Rússia, China, Irã, né? O Irã que é conhecido como um país terrorista, né? Tem tudo para começar, tem tudo para dar ruim, mas
a gente vai avançando em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe ajude. vocês. Amém. Quero agradecer aqui cada um de vocês que permaneceram conosco até aqui, não é? E o Senhor vos abençoe. Na próxima semana, dia 9, quarta-feira, às 22 horas, nós retornaremos aqui no Instagram Cetagem para uma aula ao vivo. Lembrando que esta aula vai ficar gravada e disponibilizada no Instagram e também será liberada no nosso canal no YouTube. Assim, desejamos que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, boa noite e bom descanso para ti, pastor Ciro. Amém.